É, algumas pessoas nos perguntaram, e é importante falar para vocês que a Federação Espírita Brasileira começou este ano o estudo da Revista Espírita. Né? Então é toda terça-feira, às 9h30 da noite, às 21h30, tem lá o estudo da revista. Está gravado. É só entrar lá no YouTube, no canal da Federação, eu não lembro, mas é o canal da Federação Espírita Brasileira, porque a Federação já havia estudado todas as obras fundamentais e havia essa necessidade da revista. Só que vai longe, gente. Né? Eu fiquei com a tarefa mais fácil lá, eu sou revisor de roteiro. Né? E o pessoal que está trabalhando lá, o Carlos Campetti, a Luziane Bahia e outros, são extraordinários nos roteiros. Né? Então, são 11 anos e 4 meses. Então, esse texto tudo vai, né? Tá lá, acessível para vocês, o que já foi está gravado. E para quem tiver interesse, aí agora de uma forma mais enxuta. Na pandemia, eu gravei os 136 vídeos, cada mês e ano. Tá? E está lá no YouTube, no canal da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, CEF Niterói. Tem uma playlist, Revista Espírita, mês e ano. Vocês vão perceber, para quem for começar, que os 3 primeiros meses, curtinho, 10, 15 minutos, porque era a proposta. Depois a ideia cresceu e vai se tornar depois, a partir do 4º mês ali, um vídeo de mais ou menos 50 minutos a 1 hora. Então, cada mês e ano tem lá, janeiro de 58, fevereiro, então tem lá os 136 vídeos para quem quiser acompanhar. Agora nós vamos dar esse salto, vamos sair desta fala mais pontual da revista, em razão do evento aqui, né, do 11º encontro do NEP, né, e nós vamos para Jesus, que é um dos pontos que nós vamos encontrar lá. Normalmente a gente não consegue mesmo, a gente prepara um material e não dá tempo de abordar tudo. Então eu vou pedir desculpa a vocês aqui que eu vou avançar, tá? E vou trazer aqui uma comunicação espiritual Lamennais, o Cristianismo, Revista Espírita, novembro de 60. Lamennais é um desses espíritos que mais vai se comunicar pela equipe do Espírito de Verdade. Tem alguns que se comunicaram mais, outros menos. Lamennais, ele foi um sacerdote francês, desencarnou ali um pouquinho antes do início da codificação, ele é ali do século XIX, muito amigo de Lacordaire, que também nós vamos encontrar na codificação mensagens desse espírito, e ele, enquanto padre, ele já questionava alguns pontos da igreja. Ele já defendia a separação da igreja do Estado, a igreja deveria estar mais ao lado do povo, já defendia mais valores democráticos, escrevia, era escritor, e ali, por conta dos seus textos, que divergiam de alguns pontos da igreja, ele foi até recebeu sanções da igreja do Papa da época, acho que Gregório III ou Gregório VI, e aí ele deixa até a igreja. Né? E quando ele desencarna, ele é convidado a compor a equipe do Espírito de Verdade, assim como aconteceu com Lacordaire, por já ter tido em vida alguns pontos muito comuns ao Espiritismo. E aí ele é convidado a fazer parte da equipe do Espírito de Verdade e vai trazer para nós valiosas comunicações espirituais, muitas sobre o Evangelho, sobre sentimentos. E aqui ela traz uma que eu acho interessante, porque vocês vão perceber aqui que a proposta desta comunicação espiritual é mostrar a grandeza do Cristo. Eu vou ler, depois vou comentar alguns pontos. O que é preciso observar no Espiritismo é a moral cristã. Desde séculos, houve muitas religiões, muitos cismas, divisões religiosas, né? E muitas pretensas verdades. E tudo quanto foi erguido fora do cristianismo caiu, porque o Espírito Santo não o animava. O Cristo resume o que é a moral mais pura, a mais divina, ensina ao homem, no tocante aos seus deveres nesta vida e na outra. A antiguidade, no que tem de mais sublime,
é pobre ante essa moral tão rica e tão fértil. A auréola de Platão empalidece ante a do Cristo, e a taça de Sócrates é muito pequena ante o imenso cálice do Filho do Homem. És tu, ó Sésostris, déspota do imóvel Egito, quem te pode medir do alto das tuas pirâmides colossais com o Cristo nascido numa manjedoura? A comunicação vai continuar aqui, tá, gente? Senão fica um texto muito grande num único slide. Ele vai trazer personalidades conhecidas da antiguidade, mostrar o que elas produziram e o quanto isso está muito aquém, muito distante da proposta do Cristo. Muitos destes foram enviados do próprio Cristo, trazendo, ao longo do tempo, fragmentos da verdade, preparando, tendo a vinda do Cristo planetário, do governador espiritual da Terra. Hoje, à luz de toda a literatura espírita, nós já temos uma boa noção de quem é o Cristo. A obra Caminho da Luz, de Emmanuel, já nos dá a noção desse Cristo planetário, desse Cristo compondo a comunidade de espíritos puros do nosso sistema solar. Então hoje nós já sabemos que quando a Terra começou a se formar há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo planetário, já era um espírito puro. Então hoje a gente tem assim, ainda que não a fundo, porque nos falta o pequeno entender o imenso, não há como, mas nós já temos uma boa noção de quem é o Cristo. Mas naquela época, no início da doutrina espírita, essa comunicação ela foi muito marcante, porque aqui mostra para nós a importância da moral cristã. Nós vamos ver aqui no texto da mensagem como Lamennais está falando que fora da moral cristã, realmente não há evolução. Só que nós vamos entender hoje que a moral cristã, o amor, o bem, a caridade, os sentimentos, também estão presentes em outras religiões não cristãs. No judaísmo está, no islamismo nós vamos encontrar, no hinduísmo nós vamos encontrar, etc. Então, quando ele está falando aqui dessa moral cristã, dessa verdade cristã, e aqui quando ele fala animada pelo Espírito Santo, é interessante isso, porque nós vamos ver em alguns textos da codificação, que eram comunicações espirituais, alguns espíritos que vinham recentemente do catolicismo, ainda conservando algumas expressões da religião que eles haviam acabado de professar. E eles repetiam as expressões, mas agora já com o sentido espírita. Então, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo aqui significa o quê? Santos espíritos compromissados com o Cristo, com a mensagem do bem, que está no cristianismo e fora do cristianismo. Aliás, estatisticamente na atualidade, o cristianismo é minoria na Terra. Eu acho que hoje somos 8 bilhões e 300 milhões de habitantes. A última que eu olhei, o cristianismo era 1 bilhão e mais ou menos 500 milhões. Tá? Mas isso não significa que o espírito da mensagem do Cristo não esteja presente nas outras religiões. Está, porque elas falam. Aliás, uma curiosidade, aí, Revista Espírita. Kardec, por exemplo, vai trazer muitos elogios, destacar muitos textos do Alcorão. Tem um texto na revista que ele fala Maomé, e ele vai analisar um pouco Maomé com muito respeito. E vai trazer textos do Alcorão, onde ali ele vai trazer pontos que falam do bem, mensagens do bem, para mostrar como a mensagem está em tudo. Então a proposta de Lamennais aqui é falar que realmente fora da moral cristã, das virtudes ensinadas e vividas por Jesus, nós ficamos quando não nos complicamos pelas escolhas equivocadas que nós fazemos. Um dia, na evolução de cada um, mesmo aqueles que hoje professam religiões não cristãs, e algumas delas não dão esta importância que o cristianismo dá à figura do Cristo, que nós espíritas damos à figura do Cristo como esse Cristo planetário, o Espírito de verdade,
terão que reconhecer, né? Vão avançar e enxergar que o Cristo é este Cristo planetário. Isso é inevitável. Isso acontecerá cedo ou tarde no processo de evolução. Então é isto que Lamennais está fazendo. Ele quer mostrar para nós, destacar para nós quem é o Cristo. A sua mensagem insuperável. A moral cristã, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é insubstituível. Por isso que a moral espírita repete. É que não há nada melhor para nós aqui na Terra, do ponto de vista moral, do que a moral ensinada e vivida por Jesus, né? E aí ele começa aqui, aí é a estratégia da comunicação, destacar algumas personalidades da antiguidade e mostrar como o Cristo está muito... Ele vai citar aqui, ó, a auréola de Platão empalidece ante a do Cristo. A taça de Sócrates é muito pequena ante o imenso cálice do Filho do Homem. Nós sabemos Sócrates e Platão, filósofos gregos. Aliás, Kardec cita-os na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Trazendo como precursores do pensamento espírita, porque eram grandes filósofos, almas nobres, enviadas pelo Cristo à Terra. Já falavam de imortalidade, já falavam de espíritos guardiães, espíritos protetores. Sócrates já falava do daimon, a voz que falava em sua consciência, o setor. Já falava de reencarnação, não a palavra, a ideia, a palavra de reencarnação não existia. Mas aqui ele está falando Cristo muito além. Não é para desdenhar Platão e Sócrates. É a pedagogia da comunicação, para mostrar que mesmo diante destes grandes do pensamento humano, o Cristo está infinitamente adiante. Mas não nos esqueçamos, eles são mensageiros do Cristo, Platão e Sócrates. A auréola, a luz de Platão, a luz do Cristo nós vamos ver no Monte Tabor, a transfiguração de Jesus, a luz foi tão imensa que os discípulos se assustaram com aquela luz. A luz mais clara do que o sol, alva. Então ali o Cristo foi um dos momentos que mostrou a sua, entre aspas, auréola espiritual, muito além de Platão. A taça de Sócrates é pequena, a taça de Sócrates é a cicuta. Os desafios que Jesus enfrentou, o seu cálice, a crucificação, a prisão, né, o castigo físico daqueles momentos finais, né, está muito além. E o Cristo manteve-se pulcro, né? Em nenhum momento ele titubeou. A tentação do Cristo é uma simbologia. Kardec comenta na obra A Gênese. A benfeitora Amélia Rodrigues Pordivaldo fala que o Cristo esteve alguns dias no deserto antes de iniciar a sua mensagem, preparando para a sua grande missão. Mas não há este episódio de um espírito representando o mal tentando Jesus. Um espírito puro como Jesus, não há tentação. Já há bilhões de anos que venceu. Então há uma simbologia. Quando Cristo fala, naquele momento final, Pai, afasta de mim este cálice, que pode parecer uma mensagem de alguém que estava ali titubeando, enfraquecendo, não. Esta afasta de mim este cálice tem um significado espiritual. O cálice do Cristo, afasta de mim este cálice, é a inferioridade da criatura humana. Esta é a inferioridade. A tristeza, e aqui entre aspas, né, porque falar da tristeza do Cristo comparado com as nossas tristezas não há comparação. Porque a nossa tristeza às vezes é conflituosa, é depressiva, nos desanima, nos enfraquece. A tristeza do Cristo é que não tem outra palavra para a gente exprimir. A tristeza do Cristo é a tristeza de olhar a criatura humana ainda optando pelos caminhos do orgulho, do egoísmo e da ignorância espiritual. Então, quando ele fala afasta de mim este cálice, era a tristeza de alguém vendo as escolhas infelizes que a criatura humana estava fazendo naqueles tempos, antes e no que viria após. Né? És tu Sesostris. Né? Sesostris foi um grande faraó do Egito, da 12ª dinastia. E veja que ele cita aqui as pirâmides, porque os faraós, muitos líderes da época, demonstravam o seu poder como? Pelas construções materiais. Então faziam construções grandiosas para que aquilo demonstrasse a sua grandeza, o seu poder terreno.
E Sesostris fez algumas pirâmides. Não essas que nós conhecemos hoje de Gizé, por exemplo, outras pirâmides, mas que já marcaram aquela época. Né? Mas veja só o que ele fala do Cristo. Nascido numa manjedoura. Então, de um lado, o orgulho, né, de um faraó. Do outro lado, o Cristo na sua humildade profunda. O Cristo planetário que nasce numa manjedoura, numa gruta de calcário, junto a José e Maria, alguns pastores, alguns animais, chega à terra com profunda humildade e parte na cruz, também em gesto de profunda humildade. Então vejam, repetimos aí a estratégia muito interessante que Lamennais adota nessa comunicação. És tu Solon, és tu Licurgo, cuja lei bárbara condenava as crianças malformadas, que vos podeis comparar àquele que disse, face a face com o orgulho, deixar vir a mim as criancias? Sois vós, pontífices sagrados do piedoso Numa, cuja moral queria a morte viva das vestais culpadas, que vós podeis comparar àquele que disse à adúltera, levanta-te, mulher, e não peques mais? Não, não, mas com esses mistérios tenebrosos que praticais, ó sacerdotes antigos, nem com esses mistérios cristãos, que são a base desta religião sublime, que se chama cristianismo. O espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Inclinai-vos, porque foi o próprio Deus quem falou pela boca desse ser privilegiado, que se chama Cristo. Vocês entenderam a estrutura espiritual, como é bela da mensagem? Solon, um dos grandes 7 sábios da Grécia Antiga. Cristo, muito além. Licurgo, era legislador espartano, Esparta. Por que ele faz referência às crianças malformadas? Qual era a grande preocupação de Esparta? Formar pensadores ou guerreiros? Guerreiros. Nasceu malformada, já estava inapto para atender a missão lá em Esparta. Alguns registram até que mandavam matar as crianças malformadas, fracas. Hoje eu fui procurar estudar, na atualidade, alguns estudiosos contestam essa informação, que eles mandavam matar crianças malformadas, mas que elas ficavam à margem, no mínimo. E aí ele compara, olha o que o Cristo fazia com as criancinhas. Deixar vir a minhas criancinhas, pouco importava se com doenças, se frágeis fisicamente. O Cristo enxergava em cada criancinha uma alma, um filho de Deus, um espírito com o potencial divino. Então acolhia a todos, a todas, né, criancinhas. Licurgo, mal formada, mandava matar, né, ou deixava margem na sociedade. Numa foi segundo rei de Roma. E quando fala aqui das vestais culpadas, tem que estudar, gente. Espiritismo é cultura, viu? Nós temos que estudar. Hoje com a IA é mais fácil, né? Com o Google já facilitava. Eram sacerdotisas que faziam votos de castidade por 30 anos e cuidavam da chama sagrada daquela época. Se falissem neste cuidado e no voto de castidade, eram enterradas vivas. Então vejam que as falhas morais que haviam nestes grandes que eram considerados pela história. A mensagem do Cristo muito além. A mulher adúltera faliu, tolerância. Levanta, minha filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A mensagem do Cristo dá tolerância para com as imperfeições alheias. Não mais esta condenação, este ferro e fogo com as imperfeições alheias e com as próprias. Faliu, tolerância consigo. Alto amor. Levanta, vigia para não falir novamente e segue adiante. Não mais esta proposta de que quem faliu deve ser condenado. Então é impressionante, né? A forma como Lamennais, essa mensagem mereceria, né, uma palestra à parte para entrarmos mais em detalhes de cada um destes que foram citados e o que pregavam à época e qual é a mensagem do Cristo, fazendo uma comparação espiritual, moral. Mas como nós estamos falando de Jesus, merecia destaque esta comunicação, né? Este ser privilegiado que se chama Cristo, que Deus falou pela sua boca. Privilegiado aqui, entenda-se, né? Não um ser criado à parte,
Isso para nós é ponto pacífico, ponto fundamental na doutrina. Todos criados simples e ignorantes, né? Aqui no sentido Lamennais, novamente destacando a estatura espiritual de Jesus. E como... aqui eu vou deixar uma tarefa de casa. Procurem a Gênese, onde ali capítulo 14, capítulo 15, provavelmente capítulo 14, a natureza da superioridade de Jesus. Um dos textos mais belos de Kardec sobre Jesus, explicando a grandeza do Cristo. E ali ele termina falando, o Cristo, como nos disse um Espírito, ele não identifica, talvez Lamennais, por esta comunicação ou outra, um emissário de Deus, o próprio médium de Deus. Né? Então, nós vamos tendo noção da importância do Cristo para nós. Né? E agora eu vou, não sei se eu vou conseguir comentar toda a comunicação, mas esta ela é desafiadora, né? Da Revista Espírita. Eu vou avançar, não vai dar tempo. Revista Espírita, setembro de 68, de um jornal que Kardec recebeu lá dos Estados Unidos, New Orleans, Le Salut, de junho de 68. Aqui não é a comunicação, é a nota de Kardec, tá? Que está aí para vocês lerem. Né? Ele não conhecia o grupo, ele não tinha como avaliar a veracidade da comunicação, porque ele não conhecia os médiuns, não conhecia o grupo. Ele recebe apenas isto. Mas ele diz ali, ó, seja como for, ela traz no fundo e na forma dos pensamentos, na simplicidade junto à nobreza do estilo, um cunho de identidade que não se poderia desconhecer. Atesta da parte dos assistentes disposições de natureza a lhes merecer esse favor, e não podemos senão os felicitar. Pode ver-se que as instruções dadas na América sobre a caridade e a fraternidade não cedem nada às que são dadas na Europa, e o elo que unirá os habitantes dos dois mundos, dos dois continentes. A comunicação eu vou pôr na sequência. Porque este cuidado, olha o cuidado de Kardec. Porque quem assina a comunicação é Jesus. Então ele recebe. Imagine receber uma comunicação assinada por Jesus. Vejamos o cuidado de Kardec. Primeiro ponto. Quando nós vamos em O Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas, subitem Mensagens Apócrifas, Kardec vai nos ensinar ali a este cuidado e análise das comunicações. Nós nos esquecemos. Hoje estamos aceitando, em geral, qualquer comunicação. As comunicações que são publicadas nas redes sociais, as pessoas aceitando qualquer mensagem sem nenhum cuidado. E Kardec exemplificou este cuidado e este zelo. Tanto é que em Mensagens Apócrifas do Livro dos Médiuns, lá tem comunicações assinadas a Jesus. Ele refuta, se não me falha a memória, 2. E explica por quê. Esta mensagem não pode ter vindo de Jesus, porque olha, por causa disso, por causa do estilo, por causa da forma, prolixo. E justifica. Uma de Jesus, no Livro dos Médiuns, que não é a que nós vamos pôr aqui, ele aceita. Tanto é que ela está depois publicada posteriormente, porque o Livro dos Médiuns é antes do Evangelho, segundo o Espiritismo. Lembra lá, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Só que no Evangelho está com o nome Espírito de Verdade. No Livro dos Médiuns está como Jesus. Mais um indicativo de que o Espírito de Verdade é Jesus. Há vários, seria um outro seminário. E se procurar na internet, há vários que escrevem sobre isso de forma fenomenal, explicando os pontos. Né? Porque acredita-se que o Espírito de Verdade é Jesus. Então veja o cuidado de Kardec. Aqui ele aceitou o estilo, a nobreza do pensamento. Então percebe-se que somente poderia ter vindo de um espírito da estatura do Cristo. Aí eu pergunto para vocês, necessita obrigatoriamente que o próprio Cristo estivesse lá dando a comunicação espiritual? Há esta obrigatoriedade? Existe
Pode ser o Cristo? Pode. Pode ser. Não se descarta essa possibilidade. Mas o que provavelmente é o que tem acontecido, que é o que muitas vezes acontece com espíritos da estatura, às vezes, de Bezerra, Cristo, muito além, de Bezerra e outros, é o que nós chamamos no movimento espírita de procuração espiritual. Isso está na revista. Tem um texto que fala sobre isso. Porque ali vinha muitas comunicações, se não me falha a memória, ou Santo Agostinho ou São Luís. E Kardec explica, não precisa ser o próprio espírito. Porque espíritos deste porte têm uma equipe. E esta equipe tem procuração espiritual para se comunicar em nome deles. Qual a garantia? O estilo, a ideia, a fidelidade. Então tem que, porque quando você dá uma procuração para alguém, é para alguém praticar um ato em seu nome, fazer o que você faria, não é assim a procuração? O espírito da equipe de um espírito maior se comunica mantendo fidelidade ao pensamento do espírito maior. Certo? Então aqui, provavelmente, algum espírito da equipe do espírito de verdade com autorização direta do próprio Cristo para mandar essa mensagem lá na América do Norte e que provavelmente eles saberiam que chegaria a Kardec. Tá? Então Kardec analisa antes de publicar na revista. Olha o filtro, olha o cuidado, olha a análise das comunicações que tem faltado muito na atualidade. A comunicação, gente, nós temos aí 30 minutos, ela é longa, eu sintetizei, não vou comentar todos os pontos, é apenas um chamariz aí, né, para a gente abordar. Ah, esqueci de comentar. Porque olha o título da mensagem. Que o Cristo mandando uma mensagem, comunicação espiritual, que fizeram de mim. Parece, às vezes, um lamento. Né? É um lamento triste, conflituoso, depressivo, mas não é. É um alerta. O que fizeram da minha mensagem? Né? Então, a tristeza do Cristo, o cálice, entre aspas, a simbologia de nós ainda, a humanidade, fazendo estas escolhas equivocadas, nos afastando da pureza da mensagem cristã, do cristianismo primitivo, que o Espiritismo restaura para nós, nestes tempos atuais, necessários para esta era de transição, esta mensagem do Cristo regenerada pela doutrina espírita, revigorada pela doutrina espírita. Eu, quando vi esse título da comunicação, eu me lembrei do livro Renúncia, lá de Chico, quando a personagem Alcione, que é um espírito nobre, que veio lá de Sírios, né, foi Célia na obra, acho que 50 anos depois, ela foi para um mundo superior e agora volta para ajudar umas almas do seu coração, em especial Carlos na obra, que viria como sacerdote. E num dado momento, ele falindo como sacerdote, querendo abandonar a batina para se unir a ela, e ela sabendo que isto não era devido naquele momento, eu não quero ser a causa de você abandonar o seu compromisso com o Cristo. Num dado momento ela diz a Carlos assim na obra Renúncia: Carlos, que fizeste de Jesus? É basicamente isso, né? Que fizeram de mim? Então, cada um vai fazer aí, depois chega em casa, vai procurar lá setembro de 68, comunicações espirituais, porque ela, para cada um, ela vai gerar assim, uma espécie de alerta, de advertência, uma leitura espiritual para cada um. Ei-vos agora como meus apóstolos de outrora, fazei como os bons e não façais como os maus, que ninguém renegue, que ninguém traia. Ide sentar-vos à mesma mesa que reuni os amigos da minha fé e do meu coração. Que ninguém seja nem Pedro nem Judas. Ó meus bons filhos, olhai em torno de vós e vedes minha cruz, um instrumento glorioso de meu vil suplício, domina os edifícios da tirania. E eu não tinha vindo senão para pregar a liberdade e a felicidade. Com a minha cruz, afogaram os corpos no sangue e as consciências na mentira. Com a minha cruz disseram aos homens: obedecei aos vossos senhores, curvai-vos ante os opressores. E eu dizia: sois todos filhos de um mesmo Pai, sem distinção, a não ser a de vossos méritos, resultante da vossa liberdade. Eu tinha dito aos grandes: humilhai-vos,
e aos pequenos erguei-vos, e exaltaram os grandes, e rebaixaram os pequenos. Que fizeram de mim, de minha memória, de minha lembrança, de meu apostolado, um sabre? Sim, e há ainda os que se fizeram agentes desta infâmia. Que mensagem dura, hein, gente? Necessária. O ânimos e o ânima. A energia e a amorosidade. Como quando Cristo falou aos fariseus da época, né, que ficavam tentando ele. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, raça de víboras. Até quando ficarei convosco? Há momentos que nós precisamos deste chacoalhão do mundo espiritual. De uma mensagem mais direta aos nossos corações, às nossas necessidades. E é o que? Aqui a mensagem vinda do Cristo, né, através provavelmente da equipe, como a procuração espiritual. Ei-vos agora como meus apóstolos de outrora. Todos nós. A grande proposta é de sermos apóstolos. Nós sermos apóstolos, enviados, compromissados com a tarefa no bem. Nas pequeninas coisas da vida. Porque quando fala apóstolo, compromissados com o Cristo, às vezes nós achamos que temos que fazer coisas gigantes, coisas grandiosas. E às vezes nos perdemos nesse pensamento equivocado. Quando o próprio Cristo fala para ser fiel nas grandes obras, primeiro é necessário ser fiel nas menores. Apóstolo, ser aqui a mensagem do Cristo, ou como dizia Paulo, carta viva do Evangelho, no cotidiano, no dia a dia, no convívio com as pessoas, ao cumprimentar, ao conviver, ao acordar de manhã, ao conviver com os membros da família, no trabalho. Era isso que a gente via em Chico Xavier. Uma simplicidade e uma vivência do Evangelho nas coisas simples do cotidiano. É isso que ali ele está propondo para nós nesses tempos. E nós estamos esquecendo. Às vezes a gente quer se tornar cristão apenas em alguns espaços e com algumas pessoas. E a proposta é ser cristão, viver a moral cristã, como destacou Lamennais, todos os momentos. Certa feita, um companheiro espírita trouxe um caso do Chico que me impressionou muito. Como ser apóstolo do Cristo nas coisas simples da vida. E o Chico demonstrou isto ao comprar tomates na feira. Conhecem a história, né? Ele estava lá comprando tomate, e o feirante ali olhando, o Chico, um tomate bom, um tomate ruim. Um tomate bom, um tomate ruim. E aí, Chico, mas por que você está pegando tomate ruim? Porque se eu pegar só os bons, quem vier depois de mim não vai encontrar tomates bons. Que coisa, eu até brinquei, falei, que coisa, agora já muda até o jeito da gente fazer a feira, não? Lá em Itapetininga ainda tem a feira na praça, não sei se aqui ainda tem ainda, uma vez por semana, uma feira, os feirantes levam, você vai com carrinho, com sacola de palha, às vezes, comprar lá, ainda tem. Falei, eu tenho certeza que quem for a próxima vez aí nas quitandas vai lembrar disso. Meu Deus do céu, vou ter que pegar pelo menos um ruim aqui, né? Pelo menos um. Se eu não consigo pegar um bom e um ruim, eu tenho que pegar um ruim aqui, pelo menos, para levar. Né? Vocês estão entendendo o apóstolo? Vós sois os meus apóstolos de outrora. Dr. Bezerra, numa recente obra do Divaldo, recente antes da desencarnação do Divaldo, eu acho que é Jesus e Nós. Tem um texto lá que eu acho que vem ao encontro. E está falando para todos nós. Todos. Todos. Mesmo os não cristãos. Porque é compromissado com a mensagem. Renascestes compromissados com o Cristo Jesus. Todos nós, em nosso planejamento reencarnatório, há um compromisso com o bem. Com o Cristo Jesus. Com a moral cristã. Agora, o que cada um está fazendo, como está ali na mensagem, da liberdade, do livre-arbítrio, aí é com cada um. Mas é algo a se pensar nos dias atuais. O que tem faltado no cotidiano, na tarefa espírita, nos desafios familiares, na ocupação profissional, cristãos, a todos os momentos, né? A todos os momentos. Né? Façais como os bons, não como os maus. Ninguém renegue, traia,
sentai-vos à mesma mesa. Ninguém seja Pedro e Judas. Coitado de Pedro e Judas. Mas é um símbolo. Aqui é um símbolo. É um símbolo. Porque o próprio Cristo resgatou estas duas almas. Simão Pedro, mesmo após a negação, entra naquele processo da culpa. À noite, de sexta para sábado, né, já na madrugada de sábado, portanto, Amélia Rodrigues descreve que Jesus aparece em espírito. Veja só a grandeza do Cristo. Está lá preso, né, antes da crucificação, ele em espírito aparece em Simão Pedro, ele sabia que ele estava ali com aquela culpa, e diz para ele uma mensagem de sorgimento, de esperança. E vai relembrar ele uma frase que o Cristo tinha dito a ele mesmo, Simão. Simão, Simão, eu te disse, o homem é mais frágil do que perverso. Reabilita-te. Simão aproveitou e reabilitou. Então veja que o próprio Cristo, e com Judas, reabilitou no mundo espiritual. Após o suicídio, narra, aqui também eu vou deixar mais uma lição de casa, quem quiser, Trigo de Deus, Amélia Rodrigues, fenomenal, Jesus desligando-se do corpo e indo lá nas regiões inferiores do mundo espiritual para dialogar com Judas. O diálogo é curto, belíssimo, Trigo de Deus, acolhendo. Descansa por enquanto, terás a eternidade para te reabilitar, estarei sempre contigo. O resgate inicial de Judas, porque quem consuma o resgate depois é Maria de Nazaré, numa poesia de Maria Dolores. Maria Dolores. Qualquer dúvida do Evangelho, eu olho para o Arthur aqui para dar uma confirmada. Né? Então, depois Maria, oportunamente, seria quem efetivamente retiraria Judas da região, mas Jesus ali. Então é um símbolo. Né? Símbolo. Pedro, a culpa produtiva. Judas, a culpa tóxica, que o levou ao suicídio. Então, que a gente não possa negar. O que fizeram de mim? Será que nós não estamos negando Jesus? Traindo a mensagem de Jesus. Qualquer decisão, qualquer escolha, qualquer comportamento, nós temos que pensar que não estamos indo no sentido oposto à mensagem do Cristo. Por isso que nós temos que, nos tempos atuais, os desafios são imensos. As tentações exteriores são imensas, que encontram às vezes sintonia, e aí é o problema. Não é a tentação exterior. Quando encontra receptividade em nós, nas nossas tentações íntimas, nas más inclinações que ainda trazemos e não superamos. Então temos que tomar muito cuidado para não trair a mensagem do Cristo. Sentarmos à mesma mesa. Como tem faltado isso, né? Esta fraternidade, esta união, este respeito. A gente não encontra isso há dificuldade, inclusive dentro do movimento espírita, de sentar a uma boa mesa de estudo, uma boa mesa de diretoria, uma boa mesa de federativas, para sentar e dialogar em nome do bom senso doutrinário, para tratar as diferenças, as divergências doutrinárias, pessoais. Não conseguimos. Nós queremos impor ao outro o nosso pensamento, a nossa forma de ser. Não conseguimos sentar à mesma mesa. A mesma mesa, simbolicamente, do movimento espírita, a mesma mesa das religiões. O Divaldo trabalhou tanto por isso, né? O movimento Você e a Paz, que o Divaldo funda, lá em Salvador inicialmente, depois expandiu para o Brasil e para o mundo. Qual era a proposta? Propor que as diferentes religiões sentassem à mesma mesa, num diálogo interreligioso, para falar do quê? Do bem. Para falar das virtudes. Era isso, e nós temos ainda uma imensa dificuldade, uma imensa intolerância religiosa, uma imensa intolerância pessoal, porque o outro não pode pensar diferente de mim. Estamos nos avizinhando das eleições. O Espírito, falando um pouco mais do movimento espírita, nós estamos catando caco até hoje, da eleição de 2018, da eleição de 2022. Eu conheço espíritas que não se falam até hoje por conta da eleição de 2018. Conheço.
Conheço casas espíritas que racharam, grupos que racharam por causa da eleição de 2022. Porque a pessoa não concebia como é que o outro podia escolher tal governante, votar em tal pessoa. Cada um vota em quem quer. O espiritismo é apartidário. O que não significa que o espírita não possa ter as suas escolhas políticas. É do espírita, todos pode ser candidato, pode votar, mas eu não tenho o direito de odiar o outro, mal querer o outro, me afastar do outro, porque ele vota em A, B, C, D ou E, pouco importa. Você pode votar em quem você quiser. Eu sou teu amigo, sou teu irmão e estamos juntos. Sentar à boa mesa. Sentar à boa mesa para conversar, até se for o assunto política, conversar de forma equilibrada. Eu penso assim, o outro pensa do outro jeito. Maravilha. Às vezes o outro tem parte da verdade, eu tenho parte da verdade. Dialogamos e transformamos a diferença em crescimento para ambos. É isso que a mensagem está propondo, sentarmos à boa mesa, do meu coração, né? Enfim, meus bons filhos, olhar em torno de vós, minha cruz. Ele cita várias vezes a cruz ali. A cruz é um símbolo, tem até outras mensagens na revista que tratam dessa questão da cruz, né? E é interessante isso, né? Porque a cruz criou-se um símbolo, tem vários símbolos da cruz, né? Tem o símbolo do horizontal, do vertical, o conhecimento e o sentimento, né? Mas a cruz com esse símbolo, porque às vezes a gente usa o símbolo da cruz para demonstrar que às vezes nós somos pessoas religiosas, pessoas boas, a aparência, né? Usamos aqui, o espírita não tem tanto este apetrecho, mas alguns usam, né? Às vezes imagens, né? Às vezes o crucifixo, ou às vezes temos em casa, alguns gostam de ter, enfim, né? Mas aqui o que ele está falando? Da aparência. Às vezes nós espíritas não temos um instrumento, não usamos um crucifixo, por exemplo, mas criamos uma aparência puritana quando na verdade não somos. Ele fala de ambientes da cruz, né? Às vezes num ambiente você entra, está lá a cruz. Em muitos ambientes públicos existe o símbolo da cruz. E ali a mensagem do Cristo está esquecida. Ali há tirania, há desmandos, há desvios. E está lá a cruz, o símbolo da cruz. O símbolo da cruz virou tirania. Ali várias vezes ele vai falar, né? Minha cruz, o instrumento do meu suplício, domina os edifícios da tirania. Então não adianta esta aparência de estar compromissado com o Cristo, mas enquanto governante, enquanto dirigente, enquanto indivíduo na sociedade, nós praticarmos tirania. Porque não é só o governante de coisas públicas que pratica tirania. Muitas vezes nós em casa, na casa espírita e na casa familiar, praticamos tirania. Imposições, violências psicológicas, falta de bons sentimentos no trato com as pessoas. É assim porque eu quero, é assim porque eu sou presidente da casa, é assim porque aqui neste lar doméstico quem manda sou eu. Então, às vezes, mesmo conhecendo a mensagem do Cristo, somos tiranos domésticos. Joana de Ângeles pega pesado. Lobos, né? Na sociedade somos lobos vestidos de cordeiro, mas no lar nós mostramos os lobos que somos. Então a mensagem do Cristo vem para propor para nós essa transformação integral. O esforço, ao menos, de viver a mensagem onde estivermos. Kardec conceitua assim o espírita em O Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos falir em alguma questão da casa espírita, da ocupação. Aí a culpa de Pedro, produtiva, não deveria ter agido dessa forma ali ou acolá. Me reabilito, vou estar orando, vigiando e orando para não cair novamente nesta tentação que está dentro de mim e vou procurar agir melhor, pedir desculpa se for o caso, me reabilitar com o outro, com os outros e seguir adiante. Então não podemos mais ser tiranos, né? Pregar a liberdade e a felicidade real, a felicidade espiritual, né? A liberdade, né? Como Paulo propunha. Com a mensagem do Cristo, aliada à mensagem espírita que nos fez entender o porquê, a lei, né, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, etc., tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Hoje a doutrina espírita tem se transformado em muitos momentos na nossa vida. Kardec usa essa expressão na Revista Espírita, freio moral. Eu até tenho vontade, um impulso
a tendência, mas eu sei que não me convém agir dessa forma. Eu sei que esta ação gerará para mim, talvez, décadas, séculos, quiçá milênios de sofrimento e reabilitação espiritual. Então eu não devo. A verdadeira liberdade é esta, porque os verdadeiros inimigos estão dentro de nós, como propõe Jesus ao próprio Pedro num diálogo retratado pela benfeitora Amélia Rodrigues. O que faço com os inimigos? Encontrei hoje um inimigo, senti vontade de revidar, né? Como manda a lei, olho por olho, dente por dente. Não, Pedro. Os verdadeiros inimigos da criatura humana não estão no seu mundo exterior, mas no seu mundo íntimo. Mestre, diga-me quem são esses inimigos íntimos? O orgulho, o egoísmo e a ignorância. Que fazer, mestre? Buscai o antídoto, né? Buscai a humildade, a solidariedade e o conhecimento para se libertar desses inimigos íntimos. E a mensagem do Cristo é uma mensagem que fomenta conhecimento, solidariedade e humildade para que a gente possa agir com a verdadeira liberdade. Mesmo quando presos a determinadas situações que não está na nossa alçada modificar, presos psicologicamente, presos às vezes até fisicamente, mas livres. Como o próprio Sócrates, que nós citamos no slide do Lamennais. Preso, né? Seu discípulo Crito, mestre, está preso. Não estou. Estas grades não me detêm. Não, mas tu está condenado à morte. Quem não está, nasceu, está condenado à morte. Mas tu morrerá antes. Não. Tu és um mau discípulo. Né? Sócrates viverá. Sócrates não está neste corpo. Então veja a verdadeira liberdade. Quando a gente vai adquirindo essa liberdade espiritual, essa liberdade moral, né? Porque muitas vezes, quando nós não podemos mudar o exterior, nós estamos mudando o interior e nos fortalecendo para viver estas situações. Eis a verdadeira liberdade. Porque eu não vou me permitir ser escravizado pelo ódio, pelo egoísmo, pela ira, né? Pela agressividade. Eis a verdadeira liberdade, que é o que o Cristo está propondo. Com a minha cruz afogaram corpos no sangue e as consciências na mentira. Obedecei, curvai. Naturalmente que aqui o Cristo falava daquilo que fizeram da mensagem dele. E eu sempre digo, quando a gente traz essa questão, não é uma crítica a uma determinada religião. É uma crítica à humanidade. É uma crítica a nós. Porque à luz da reencarnação, quantos de nós não estivemos no corpo nesses episódios tristes de opressão em nome da religião e fomos nós os opressores? Aliás, não todos nós, mas encontraremos muitos espíritas associados a esses passados difíceis da religião dominante que realmente usava a mensagem do Cristo para ditar as verdades, né, e proibir a consciência de pensar. Então, estávamos nós lá. Hoje, com a oportunidade de nos reabilitar na veneranda doutrina espírita. Então ele está alertando que fizeram da minha mensagem, né? Ali ele vai falar num dado momento, né, que é interessante, né? Ele vai falar da humildade, conforme nós falamos, né? Que fizeram de mim, da minha memória, da minha lembrança. Vamos ficar com esse finalzinho, gente. Que fizeram de mim, da minha memória, de minha lembrança, de meu apostolado, um sabre. Sabre é uma arma. Uma arma para ferir. Né? E há aquela proposta do Cristo, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. E muitos interpretam de diferentes formas. Né? A mensagem do Cristo se transforma para nós no sentido negativo, em razão das nossas imperfeições, a predominância da nossa natureza animal sobre a espiritual, como está em O Livro dos Espíritos. Pegamos a mensagem do Cristo e negativamente a transformamos realmente numa espada. Porque nós matamos, nós ferimos, criamos guerras religiosas em nome de Deus e realmente nos comprometemos. Mas a espada também é o símbolo desta arma, é o símbolo do bom combate dentro de nós. A verdadeira arena não é fora, é dentro. Nesta luta, neste bom combate, deveríamos pegar a mensagem do Cristo nessa simbologia, não de uma arma que nos intoxica, que nos faz uma cobrança exacerbada de perfeccionismo, daquelas pessoas que se cobram exageradamente e daí muitas vezes fazem a culpa tóxica
e se desequilibram diante da vida, adoecendo inclusive emocionalmente, mentalmente, porque em geral saúde mental e saúde moral caminham de mãos dadas. Porque quando pegamos a mensagem do Cristo e não temos esta margem de tolerância conosco mesmo, de certa flexibilidade de saber que falimos aqui e acolá, aí pode ser que em muitos momentos isto mais nos aflija do que nos liberte e traga a verdadeira felicidade. Sabre, espada nesse sentido do bom combate dentro de nós, a fim de que procuremos ser um pouco melhor, né, cada vez. Né? Então que nesses tempos atuais não sejamos nós este agente da infâmia, né? Que sejamos, repito, essa carta viva do Evangelho. Eu vou finalizar com a parte final dessa mensagem, para que vocês possam aí ler, né? E eu a sintetizei, né? Como você vê ali, às vezes não... Só para a gente finalizar aqui a leitura, porque o nosso tempo está dando ali. Ó, se eu pudesse sofrer na morada celeste, eu sofreria. E vós deveis sofrer. Deveis estar prontos a tudo para a redenção que comecei. Sofrer pelas escolhas que fizemos, né? Não é o desejo do Cristo, né? A gente tem que entender aqui essa mensagem. Sofreremos pelas escolhas equivocadas, pelo mau uso da liberdade. E sofre, porque o sofrimento é para nós o marco inicial da nossa redenção espiritual. Por isso, Joana de Ângeles, não identificada na obra Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo, na lição A Paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque a dor e expiação é para nós uma oportunidade de iniciar a nossa redenção. Né? Logo sabereis na prática o que é o mundo, se a teoria não vos tiver ensinado. Tudo quanto vos foi dito para a prática do verdadeiro cristianismo não é senão a sombra da verdade, porque nós não podemos saber de tudo, né, gente? É uma base, né, para que a gente possa espiritualmente crescer. E à medida que vamos crescendo, vamos tendo acesso a detalhes, a mais amplitude desta verdade. Né? O triunfo que vos espera está tão acima dos triunfos humanos e dos vossos pensamentos, porque é o triunfo espiritual, né, que está muito acima das questões da terra, da transitoriedade. Ó, quanto eles verão como Tomé, quanto tiverem tocado, vós vereis. As paixões vos criarão os obstáculos, depois vos socorrerão, porque serão as boas paixões após as más paixões. Vamos estudar o livro dos Espíritos, né, as paixões. Pensai em mim quando for partir o meu pão e beber o meu vinho, dizendo que arvorais para a eternidade a bandeira dos mundos. Sim, dos mundos, porque ela unirá a bandeira, o passado, o presente e o futuro a Deus. É uma mensagem profunda. O Arthur, que é um profundo estudioso do Evangelho, de Emmanuel Paulo, para pegar uma mensagem dessa, Arthur, né, dá um seminário de um final de semana inteiro, para a gente pegar cada frase, cada símbolo, e buscar esses autores espirituais para reforçar o nosso pensamento e o nosso entendimento. Há muita simbologia, há muitas coisas diretas e há muitas simbologias, né? Aqui, nessa mensagem, né, tão bonita, tão necessária para os tempos atuais, a fim de que possamos realmente despertar para esse compromisso com o Cristo. Né? Quando fordes partir o pão e beber o meu vinho, né? O pão é o alimento espiritual que nós necessitamos, né? Não o pão material. Existe a fome do corpo e a fome do espírito. E nós vivemos esses tempos que a humanidade está profundamente faminta das coisas espirituais. E nós temos a oportunidade de sermos saciados espiritualmente ao estudar a doutrina espírita que resgata a mensagem de Jesus para nós. Então este pão, né, partir o pão significa muito isto, né? E eu vi um companheiro espírita certa feita também comentando sobre o pão, né? O pão ázimo, né, sem fermento dos judeus, tese assim um pouquinho mais indigesto, entre aspas, porque o pão espiritual que o Cristo nos traz, ele é indigesto espiritualmente. Ele é indigesto, porque está mexendo com as nossas questões negativas. Por isso é uma revolução, por isso que é um sabre dentro de nós. Eu ainda quero agir assim, mas a mensagem manda agir de outro jeito. Eu ainda trago inclinações para reagir quando a mensagem manda agir em nome do bem. Então é esse pão indigesto, ainda por conta das nossas imperfeições, mas que nós entendemos que o caminho seguro é este pão espiritual que o Cristo traz. O vinho, nesta simbologia
né? O vinho, pelo conteúdo alcoólico que traz, numa maior ou menor proporção, ele gera um estado alterado de consciência, né? E o vinho espiritual, a mensagem do Cristo, gera este estado alterado de consciência, porque nos faz sair desta visão material, de Tomé, tocar para crer, presos aos 5 sentidos, para um estado de alterado de consciência que agora nos permite enxergar a dimensão espiritual. Não propriamente enxergá-la como médiuns videntes, mas enxergar o espiritual presente na nossa vida. A dimensão espiritual, a mensagem espiritual, a mensagem que vai muito além daquilo que nós podemos tocar e ver. Por isso Jesus diz, não no Sermão do Monte, muito depois, finalizando as bem-aventuranças que não terminaram no Sermão do Monte. Bem-aventurado aquele que não viu e crê. Então esta é a grande mensagem do Cristo para nós. Então nesta manhã, onde certamente o Arthur vai trazer aí considerações valiosas, fica para nós, portanto, a grandiosidade da tarefa dos grandes discípulos de Jesus. Kardec, com a revista, com as obras fundamentais, com o seu exemplo moral, na Revista Espírita enxergamos. E a própria mensagem, né, do governador planetário. Aqui eu trouxe algumas, a Revista Espírita tem mais mensagens fazendo alusão ao cristianismo nascente, à figura do Cristo. Trouxemos algumas aqui para que a gente possa refletir e que essa mensagem possa tocar profundamente as nossas almas, para que a gente saia daqui hoje refletindo bastante, aplicando a lição a nós mesmos, sem culpa tóxica, sem agressividade conosco, mas sabendo que nós podemos fazer um pouco a mais dentro dessa proposta que o Jesus ali colocou. Sois um apóstolo, como os meus apóstolos de outrora. E fica a pergunta que é na consciência de cada um, não para afligir, para despertar, para alertar. Que fizeram de mim? Que esta provocação moral do Cristo ecoe profundamente em nossas almas. Muito obrigado.